Olá, boa tarde, tudo bem com você? Terça-feira, dia 20 de agosto, NT Sul no ar, com notícias quentinhas para essa hora do almoço. Na edição de hoje, a gente fala das obras de reconstrução do aeroporto Salgado Filho. Ontem, ministros de governo e do Tribunal de Contas fizeram uma vistoria na pista e também no térreo do aeroporto, que tem previsão para a retomada das operações no dia 21 de outubro. Todas as obras estão em ritmo acelerado, né? A concessionária está colocando todo um trabalho dos seus técnicos desde o primeiro momento da cheia, do alagamento. Primeiras 30 casas temporárias do governo gaúcho foram entregues em Encantado. Cada unidade tem 27 metros quadrados, com móveis sob medida, geladeira, fogão e chuveiro. A população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. Mudança vai alterar a economia de forma permanente. O Brasil ainda tem um bônus demográfico, que é até 2035. O que é esse bônus demográfico? Que ainda nós temos um número de pessoas da população, a parcela da população, em condições produtivas. E um número maior ainda do que idosos e crianças. Mas isso é até 2035, que é muito próximo. Final de semana tem a volta do programa Lidere-se aqui em Cachoeira. O evento oferece um dia inteiro de imersão, conhecimento de ferramentas e caminhos para empreendimentos e empreendedores de sucesso. E na entrevista do dia, o cardiologista João Victor Sampaio fala sobre cuidados necessários para manter o nosso coração saudável. Além do sono, alimentação, atividade física, evitar cigarro. Quer fazer o NT Sul com a gente? Espaço aberto para a tua participação. Conte a tua notícia por meio do WhatsApp. Atenção, número na telinha. Isso mesmo, manda o seu recado, a sua notícia, 51997697129. E nas lives do Face e do YouTube também dá para participar. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Cerca de 40% das obras de reconstrução do aeroporto Salgado Filho estão concluídas. A informação foi divulgada ontem durante vistoria de ministros de governo e do Tribunal de Contas. A primeira etapa de liberação da pista para voos e decolagens segue com prazo para outubro. Os ministros da Reconstrução, Paulo Pimenta, e do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, fizeram vistoria das obras de recuperação das esteiras, onde são feitos o processamento e restituição de bagagens, e também da usina de asfalto, instalada próximo à pista do aeroporto. Os ministros constataram que o cronograma da execução das obras está andando conforme o planejamento. Já iniciamos a venda das passagens na semana passada e a procura está muito boa. E temos a garantia da reabertura do aeroporto no dia 21 de outubro, com 128 voos. E até dezembro, antes do Natal, nós queremos o aeroporto funcionando 100%, também com os voos internacionais. Então nós vamos acompanhar passo a passo desse cronograma para garantir que efetivamente ele possa ser executado. Cerca de 40% da obra está concluída, segundo a Fraport, empresa que administra o aeroporto. Nós temos usinas trabalhando, mais de uma usina, inclusive uma usina implementada dentro do aeroporto, para que possa atender essa demanda desse trabalho inicial. Muitos equipamentos nós conseguimos recuperar com o nosso próprio efetivo, fazendo a manutenção e a recuperação desses equipamentos, mas nós temos equipamentos que precisam ser substituídos. Agora, se vocês olharem ali embaixo, nós estamos trabalhando na manutenção e reconstrução do granito. Então, isso está sendo executado nesse momento e até dezembro a gente planeja ter tudo pronto. Os recursos para a execução da reforma após a inundação causada pela enchente foram concedidos por meio de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela Fraport junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação. Um investimento de R$700 milhões provenientes de verbas da União. Esse valor ele é atualizado constantemente, né? Essa parte desses equipamentos, por exemplo, que nós conseguimos recuperar, é um valor que é atualizado, constante, e o pleito de reequilíbrio ele vai ser visto no futuro com um valor fechado junto com a agência. Vital do Rego Filho, ministro do TCU, responsável pela fiscalização dos valores utilizados no processo de reconstrução do Estado, avalia como positivo o andamento da reforma do aeroporto Salgado Filho até o momento.
todas as obras estão em ritmo acelerado, né? A concessionária está colocando todo um trabalho dos seus técnicos desde o primeiro momento da cheia, do alagamento, e hoje já nós vimos com datas específicas, ministro Pimenta, de voltar à comercialização dos voos. Nós já estamos fazendo, mas a nossa presença aqui não só foi do aeroporto, nós estamos com cuidado também nas casas, na compra assistida que o governo federal está fazendo para viabilizar novamente a presença de pessoas e famílias gaúchas voltando para suas novas casas, né? O sistema de proteção. Vamos sair daqui, vamos ver os diques de proteção aqui em Canoas. Então, o TCU, no meu caso, a gente vê a inspeção global, né? O aeroporto faz parte de um sistema de fiscalização que nós estamos tratando com muito carinho e com a urgência que o Estado merece. E você que está nos assistindo, já fez a sua declaração do imposto de renda esse ano? Bom, o prazo final para a entrega das declarações se encerra no dia 30 desse mês, agora mês de agosto. O período foi prorrogado para os contribuintes que moram em cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do imposto de renda, cerca de 90% do total das declarações esperadas já foram entregues à Receita Federal. 62 municípios em estado de calamidade pública vão receber do governo do Rio Grande do Sul kits de alimentos e cestas básicas. Cachoeira do Sul está nessa lista. A Secretaria Municipal de Inclusão Social solicitou 500 unidades com alimentos suficientes para 4 meses. O benefício é específico para famílias em situação de pobreza, conforme o CAD único, com prioridade para indígenas, quilombolas, agricultores familiares e famílias onde haja pessoas deficientes, gestantes, idosos e crianças de até 6 anos de idade. A SMIS vai definir os beneficiados a partir dos cadastros dos 3 centros locais de referência em assistência social. E 30 casas do programa A Casa é Sua, do governo do estado, foram entregues ontem a famílias de Encantado atingidas pela inundação de maio no Rio Grande do Sul. Os módulos são temporários e integram um contingente de 500 unidades contratados pelo governo para atender a desalojados que ainda estão em abrigos. Habitações definitivas já estão no cronograma do estado para serem instaladas também em Encantado e em outros 4 municípios, onde as áreas já foram indicadas pelos prefeitos. O governador Eduardo Leite entregou nesta segunda-feira as chaves de 30 moradias temporárias a moradores que ainda estavam em abrigos públicos vitimados pelas enchentes de maio na cidade de Encantado. As moradias em estilo modular, com 27 metros quadrados, são compostas por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro. Todas são mobiliadas com móveis sob medida e eletrodomésticos da linha branca. Com a mudança das 30 famílias, 3 abrigos públicos foram desativados no município. Outras 35 moradias, essas definitivas, devem ser instaladas na cidade, viabilizadas pelo programa A Casa é Sua, da Secretaria Estadual de Habitação. Estrela é o próximo município a receber unidades habitacionais temporárias. Os 31 módulos já começaram a ser transportados para o município e serão instalados em área próxima ao Salão Comunitário São José Operário. Os municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Rio Pardo e Triunfo, que segundo o governo já possuem terrenos adequados e em preparação, serão os próximos a receberem os módulos habitacionais temporários. Temos 181 módulos já requisitados pelos municípios, de 500 que o Estado contratou. Estamos entregando os primeiros 30 aqui em Encantado, já tem uma solicitação do município para mais 50, então a gente deve encaminhar isso também, um investimento total de 66 milhões de reais. Aqui em Encantado, por exemplo, a gente já tem um terreno que o município está terminando de preparar para receber as moradias definitivas e aí começarmos a construção, que deve levar de 4 a 6 meses a construção das moradias definitivas nesse terreno. Sobre o atendimento às famílias em outros municípios do estado que aguardam por moradias para deixarem os abrigos temporários e públicos, o governo afirma que depende da designação de áreas pelos municípios.
Na parte de construção de moradias, tem o governo federal com Minha Casa Minha Vida e tem o governo do estado com o nosso programa, que é o A Casa é Sua. E nesse programa do governo do estado, a gente pediu para os municípios prepararem terrenos, então os terrenos estão sendo preparados. É o caso aqui de Encantado, é o caso de Santa Teresa, é o caso de Estrela, enfim, outros municípios já estão preparando terrenos para que a gente possa dar a ordem de início para uma empresa que já está contratada pelo governo do estado para construir módulos de até 50 metros quadrados que serão fabricados em módulos de concreto que tem fabricação e construção rápida, né? de 4 a 6 meses para a construção. Então a gente espera que até o final do ano, como a gente já está vendo os terrenos ficarem prontos, a gente comece a ter as primeiras entregas de moradias definitivas. Aqueles que têm terreno já sendo preparado, que têm terreno desembaraçado, uma área pública em local seguro para não reconstruir em lugar que tenha risco, que o município tenha titularidade ou que seja mais fácil de resolver a questão da titularidade do terreno, a gente consegue encaminhar mais rápido. Então, o município contrata e prepara o terreno, né, faz a preparação de instalação de saneamento, instalação elétrica, enfim, para que a gente possa disparar aí a construção das moradias. Então, a seleção dos municípios, na verdade, ela é com base assim, da necessidade dos municípios. Uma vez que o município nos apresente terrenos que tenham a condição de fazer a construção, a gente ajusta com eles para fazer a construção das moradias. O Estado já fez uma ata de registro de preço, que é um tipo de contrato do Estado, para 2.500 unidades habitacionais em modelo construtivo rápido de módulos de concreto. E após a entrega das casas temporárias, o governador assinou o decreto que amplia a participação do governo do estado no programa federal Minha Casa Minha Vida. A medida prevê investimento de 12 milhões de reais em participação do estado na construção de 600 unidades habitacionais para agricultores atingidos pela enchente no Vale do Taquari. Se você se inscreveu no ProUni, atenção! O resultado da segunda chamada foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação. A lista está disponível no portal único de acesso ao ensino superior. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre todo o valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. Os candidatos que tiverem interesse na lista de espera devem se manifestar entre os dias 9 e 10 de setembro. O mundo vem registrando uma queda na população e no Brasil não é diferente. A taxa de fecundidade nunca foi tão baixa no país. Os reflexos apontam os estudos estão no aumento de pessoas idosas e nos altos custos da previdência, além da diminuição da força de trabalho. Por outro lado, há uma projeção de aumento na qualidade de vida das gerações. A queda das taxas de fertilidade tem sido uma aflição para economistas preocupados com o fato de que as sociedades envelhecendo podem diminuir a força de trabalho. Por outro lado, a ampliação na qualidade de vida das novas gerações é vista com bons olhos e é o ponto positivo desses indicadores. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que o declínio das taxas de natalidade alterará permanentemente a composição demográfica das maiores economias do mundo durante a próxima década. Para fins de comparativo, na década de 1960, havia 6 pessoas em idade ativa para cada aposentado, segundo o Fórum Econômico Mundial. Hoje, a proporção está mais próxima de 3 para 1. Em 2035, espera-se que seja de 2 para 1. O Japão e a Coreia do Sul registraram no ano passado os menores índices históricos em suas taxas de natalidade. Na Coreia do Sul, a taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o final de seu período reprodutivo, caiu para 0,72 em 2023, 8% a menos do que em 2022, segundo os dados preliminares da Agência de Estatísticas da Coreia. A taxa está abaixo das 2,1 crianças necessárias para manter a população atual de 51 milhões de pessoas. No Japão, o número de nascimentos em 2023 caiu pelo 8º ano consecutivo. Entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021,
A população americana cresceu 0,1%, a taxa mais baixa desde a fundação da nação. A taxa de fertilidade na Rússia é atualmente de 1,5 filho por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para garantir a renovação demográfica. A população da Itália foi aumentando até 2014, quando a tendência começou a se inverter. Conforme o Instituto Nacional de Estatísticas, em 2022 o número de nascimentos no país caiu pela primeira vez abaixo do limite de 400 mil. Enquanto isso, mais de 700 mil mortes foram registradas para uma população de cerca de 58 milhões. O Ministério da Economia italiano alertou que se a taxa de natalidade continuar a diminuir, o PIB do país vai cair 18% até 2042. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Confira agora a opinião de Francisco Bastos sobre esse assunto. Vários estudos vêm mostrando que há uma queda da natalidade no mundo inteiro. Nós temos um menor nascimento de crianças. E isso, logicamente, que tem um significado importante, isso traz consequências, e esses organismos internacionais e inclusive nacionais em muitos países começam a discutir providências ou busca de soluções para isso. O nosso país já vem tendo um sinal amarelo nesse sentido a partir do último censo. O IBGE demonstrou que nós tivemos pela 4ª vez consecutiva uma queda na natalidade e 11% a menos do número de nascimentos, considerando o intervalo de tempo de 2010 a 2019. Quais são as causas que são apontadas em termos mundiais para essa questão? Uma delas é o não interesse, os casais não querem ter um número maior de filhos. A segunda causa é a saudável e bem-vindo ingresso da mulher no mercado de trabalho. E a terceira são a disseminação dos métodos contraceptivos. Eu acrescentaria ainda nesses estudos, focando um pouco na questão do Brasil e talvez dos países menos desenvolvidos, em que ainda tem uma desigualdade social muito grande, o fato de políticas ou da ausência de políticas públicas em defesa da maternidade, em defesa da mulher e assim por diante. Mas a grande questão que se coloca é que este problema, digamos assim, da falta de nascimentos, ela vai impactar em diferentes segmentos. Nós teremos aí dificuldade, por exemplo, de mão de obra. Nós teremos um número menor ou uma necessidade menor de escolas. Só que isto que acontece nos países mais desenvolvidos e em faixas etárias da população, digamos, com um poder aquisitivo maior, ela não acontece em várias regiões do mundo, como no continente africano, e também naquelas periferias de cidades dos países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas digamos, essa divisão que existe no mundo por questões econômicas e sociais, ela traz consequências de um lado para outro. E digamos assim, é o grande desafio que a nossa geração tem
e aí pensando além da sociedade, em gestores, em especialistas em políticas públicas e econômicas, de buscarem este equilíbrio. Se por um lado nós temos países desenvolvidos que estão fazendo campanhas para que os casais tenham mais filhos, inclusive com incentivos financeiros, mas que não têm tido resultados, outros estão buscando na imigração também para resolver essa questão. Aqui no nosso país, nós temos essas duas situações. Claro que está demonstrando que no conjunto há uma diminuição, mas ainda nós temos uma fatia muito grande da população que tem um número de filhos, que carece da assistência do Estado e que, por isso, transformar esse grupo todo que está aí em condições de melhor educação e de produtividade é, sem dúvida nenhuma, o que nos cabe neste momento enquanto geração. O Brasil ainda tem um bônus demográfico, que é até 2035. O que é esse bônus demográfico? Que ainda nós temos um número de pessoas da população, a parcela da população, em condições produtivas, e um número maior ainda do que idosos e crianças. Mas isso é até 2035, que é muito próximo. Os números apontam que em 2050 teremos uma queda em vários países da população. E aí, naturalmente, todos nós teremos que buscar, a partir de agora, soluções para isso. É seguirmos, darmos atenção aos números que estão sendo postos constantemente e buscarmos, sem dúvida, que a população do mundo como um todo, que hoje algumas áreas sequer têm vacinas, sequer têm alimentos, tenham todos condições de construir um mundo para todos com dignidade. Boa tarde. A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul informou que está sem estoque de vacinas contra a Covid-19 para crianças com menos de 12 anos de idade. Já para adolescentes acima dos 12 anos, assim como para o público adulto que integre os grupos de risco, a imunização segue ocorrendo normalmente em todas as salas de vacinas do município. De acordo com o Ministério da Saúde, uma nova remessa para esse público deve ser recebida no dia 1º de setembro. As salas de vacina funcionam aqui em Cachoeira do Sul das 7h15 até as 11h45 da manhã e da 1h15 às 13h30 da tarde. Nas unidades EAP Central, Marina e Centro Social Urbano, as pessoas também podem se vacinar em horário estendido, das 5 da tarde até as 9h30 da noite. E aí, vamos fazer juntos o Telejornal NT Sul? Manda a sua mensagem, o seu recado, a sua informação e a gente coloca na telinha, espaço aberto para você opinar também sobre os diferentes fatos do dia. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora e ligou a sua televisão. Obrigado pela companhia com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Para quem está com a gente nas lives, manda mensagem para a gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever aí. Para quem está com a gente no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, mesma coisa, é só escrever no chat, daqui a pouquinho a gente já traz esses relatos, essas participações também para o ar, tá bom? Vamos para a telinha, recados do nosso WhatsApp. Mensagem do Marcelo Freitas. Marcelo já hoje cedinho mandou mensagem pra gente aqui, relatando a situação. Primeiro pedir para você de casa, dá só uma olhada como é que tá a situação aqui da rua do Marcelo, né? Tem um esgoto aí que tá correndo já há um bom tempo. Então você imagina aí o cheiro, a dificuldade dos moradores ter que conviver com essa situação. E como isso está correndo tudo aí na rua, eles não podem mexer, porque não é responsabilidade deles, né? E aí diz aqui o Marcelo, na Vila Verde, Rua Davi Antão Ribeiro, tem um bueiro entupido há mais de 2 meses. O esgoto está escorrendo, o cheiro é terrível e tem mais o risco da dengue. Já procuramos a Secretaria de Obras várias vezes, mas em nenhum momento tivemos a atenção merecida. Um descaso com a população cachoeirense. Marcelo, primeiramente, obrigado pela tua mensagem. E o Marcelo mandou mais detalhes. Já teve indicação de vereador também para a prefeitura, para ver se resolvia o caso. Vizinhos do Marcelo também fizeram contato com a Secretaria de Obras, abriram um protocolo e o tempo vai passando e a rua, olha aí como é que tá, né? Com essa água, com esse esgoto correndo
a céu aberto por conta dessa canalização, desse esgoto que está entupido, como diz o Marcelo. Então, a gente pede aqui a atenção, a gentileza, né, da Secretaria de Obras, que a gente sabe que tem uma série de trabalhos para dar conta, mas não pode deixar a rua aí dessa maneira, como diz o Marcelo. É um risco para todo mundo aí, um risco de saúde, a dengue, né, porque os mosquitos vão começar a proliferar aí também. Então, tem que se resolver, né? Pedido aí de atenção, então, aos moradores da Vila Verde. Quem mais? Mais recadinhos aqui. O João Vitor, boa tarde para todos da equipe do NT Sul. Boa tarde, João. Obrigado pela companhia com a gente. E você de casa, tem recado também? Manda pra gente, corre aí, abre o seu WhatsApp e mande mensagem no 51997697129. A seguir, final de semana tem a volta do programa Lidere-se aqui em Cachoeira. O evento oferece um dia inteiro de imersão, conhecimento de ferramentas e caminhos para empreendimentos e empreendedores de sucesso. E na entrevista do dia, o cardiologista João Victor Sampaio fala sobre cuidados necessários para manter o nosso coração saudável. Além do sono, alimentação, atividade física, evitar cigarro. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 31, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo nesta terça-feira. A chuva começa a cair aqui em Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade. Já tivemos muitos trovões, agora há pouquinho, inclusive, no começo do telejornal, né? E temos o tempo chuvoso, portanto, neste momento aqui no centro da cidade. Situação que vai sendo replicada também em outras regiões do Rio Grande do Sul. Inclusive, olha só, agora há pouquinho chegou uma mensagem, aqueles alertas da Defesa Civil. O destaque é o seguinte, então, risco de chuva, de vento, chuva e vento pontualmente fortes, descargas elétricas, destaca aqui o texto da Defesa Civil, e eventual queda de granizo. Então, esse alerta da Defesa Civil, ele é válido até às 8 horas da noite. Então, isso pode se confirmar ou não, dada a circunstância, a condição climática que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos acompanhar. Tomara que nada disso se concretize, né? Mas precisa ficar no radar de todos precisam ficar atentos. Detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu encoberto. Tem chance de pancadas de chuva, mas não se descarta aberturas de sol, especialmente à tarde. Temperatura mínima 16 graus e máxima 19. Quarta-feira, a princípio, não deve ter chuva em Cachoeira do Sul, mas muitas nuvens com aberturas de sol e bastante calor para essa época. Mínima 16 graus e máxima 29. Quinta-feira marca a virada no tempo e deve chover o dia todo. Mínima 14 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma frente semi-estacionária sobre o Rio Grande do Sul oscila mais para o norte nesta terça e traz maior nebulosidade para o estado. Chove no decorrer do dia em vários pontos do oeste, do centro, do sul e o leste do estado, com ar ameno avançando na metade leste. Isoladamente, a chuva pode vir com pancadas isoladas fortes e passageiras, com ocasional granizo. Cidades mais ao norte e o noroeste gaúcho vão ter um dia com sol, com nuvens, com período de nublado e fumaça da Amazônia. Nessas áreas, a temperatura segue elevada, com calor durante a tarde e máximas ao redor ou até mesmo acima dos 30 graus. Vamos ver agora as temperaturas previstas para hoje. A máxima em Porto Alegre é de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 20 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 14 graus. E vamos ver recadinhos da nossa audiência agora nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente. Olha só, lá no grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo, aproveito para mandar um abraço para os amigos do Cachoeira do Sul pelo Mundo. A gente sempre compartilha o link, a transmissão da TV Novo Tempo por lá, do telejornal NT Sul.
E agradeço aqui a quem nos acompanha, escreve também, falando das questões aqui de Cachoeira do Sul. A Amabile Pena Machado de Lima, comentando essa questão da entrega das casas lá em Encantado, né? Foram 30 casas que o governo do estado entregou. E ela diz, parabéns pelo trabalho, as pessoas precisam muito e precisam mesmo, né? Tem muita gente precisando de casa, que é algo básico para todos nós. E assim, que a gente ouve dos governos federal e também do governo estadual, alguma demora na questão das prefeituras também providenciarem os terrenos. Até o governador mencionou isso na entrevista que nós veiculamos nessa reportagem, né? Então tomara que todo esse processo seja agilizado, que brevemente todo mundo que perdeu a casa na enchente possa ter a sua casa de volta de alguma maneira para retomar a sua vida, né? Quem mais? Temos mais recadinhos aqui no nosso YouTube. Tá aqui o Claudiano, tá aqui o Nazareno. Obrigado a vocês pelas participações. Daqui a pouquinho tem mais recados. Você pode seguir interagindo, seja pelas lives ou pelo WhatsApp 51997697129. Gente, a tão aguardada pista de caminhada da Praça Senhorinha Pilar Soares está em construção no bairro Soares, aqui em Cachoeira do Sul. A obra do Caminhódromo, projeto gestado ainda em 2021, tem prazo final de conclusão previsto para setembro. Funcionários da empresa DM Construções, contratada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para tocar a obra de construção do caminhódromo do bairro Soares, já estão em ação. A construção da pista de caminhada e corrida prevê um investimento de R$ 142.171,03, obtidos através de emenda parlamentar mediada pelo vereador Eduardo Moisés. Serão 420 metros de extensão de pista calçada e demarcada, além da instalação de uma estação de exercícios, com barras de flexão, alongador, barras paralelas e pranchas de abdominal. O contrato prevê 40 dias de obras, o que determina um prazo final para o mês de setembro. E aí, o que você achou desse projeto? Acho que vai ser uma boa também ter aí essa pista de caminhada? Particularmente acho que é algo que faz falta aqui em Cachoeira do Sul, né? Esses espaços ao ar livre para as pessoas poderem fazer também os seus exercícios físicos. Claro que no inverno é mais difícil, né? Mas nos períodos em que o tempo fica um pouco mais estável, a gente tem ali aqueles dias quentes, dias longos, as pessoas saem do trabalho e têm a possibilidade, eventualmente, de fazer algum exercício, aí não tem assim os espaços adequados. O que você acha sobre isso? O que o município poderia fomentar de espaços públicos para caminhada, para corrida, para atividade física? Quer dar sua opinião? Manda aí no nosso WhatsApp, o 51997697129. No próximo final de semana, aqui em Cachoeira do Sul, tem o retorno de um evento diferente que já é sucesso e transformou a mentalidade e negócios de muitos empreendedores. O programa Lidere-se está de volta, dessa vez com o módulo Marketing e Posicionamento Estratégico. A Lena Caetano nos traz os detalhes dessa proposta diferente e imersiva. Daniel, eu começo essa intervenção dizendo aos nossos telespectadores que muitas vezes a gente vai procurar distante, longe de Cachoeira, o que está tão perto. Cachoeira do Sul tem desde o iniciozinho de 2023 o programa Lidere-se. É um programa desenvolvido por especialistas em comportamento humano, por especialistas em negócios, pessoas especialistas em recursos humanos para proporcionar ferramentas ao empreendedor, a quem pensa em empreender, a quem tem mente evolutiva. Vou falar agora com a Grace Tomazetti, que é a nossa comentarista, e com a Sandra Morschel. As duas são especialistas em gestão de recursos humanos, estão à frente deste projeto. Grace, boa tarde. Um empreendimento local, digamos assim, para pessoas de Cachoeira e também da região, né, de outros lugares. É isso mesmo. A ideia do programa Lidere-se é poder proporcionar para todas as pessoas que querem se desenvolver esse acesso aqui em Cachoeira do Sul. Nós temos o programa Lidere-se desde 2022 e ele sempre foi pautado muito nessa questão das pessoas desenvolverem as habilidades, as skills comportamentais para que tenham mais sucesso e garantia futura de empregabilidade, de fontes de renda. E o ano passado foi um ano muito proveitoso e de muito êxito para o programa Lidere-se, porque a gente pôde aproveitar para apresentar para
todo o nosso empresariado local a força do programa. E bem como tu disseste, Helena, não precisar viajar, não precisar fazer investimento com deslocamento, com hospedagem, com alimentação, considerando que nós temos espaços incríveis na nossa cidade e todas essas possibilidades de desenvolvimento. E então, esse ano, em 2024, a gente pensou em continuar o programa repaginado e montar uma imersão que se chama Liderança de Impacto. Esse programa, ele começa agora, no final de semana, com um tema super especial, importante aí para empresários, para estudantes, para pessoas que tenham seu próprio negócio, que é para falar sobre marketing estratégico e posicionamento. Então, a gente quer muito convidar todos os nossos amigos, empresários, empreendedores, para que fiquem conosco nesse final de semana, imersos nesse mundo do marketing e do posicionamento, tanto digital, online e offline. Nós vamos ter especialistas que contratamos, convidamos para fazer parte conosco desse momento, justamente para que a gente consiga juntos evoluir e mostrar a nossa marca, colocar elas no mercado, para que 2024 ainda se torne um ano próspero, e com os nossos resultados atingidos. Grace, esse programa, como tu disseste, começou no finalzinho de 2022, foi colocado em prática iniciozinho de 2023, mas muitas pessoas se perguntam, poxa, se eu não acompanhei o início, será que se eu começar agora vou ter os mesmos resultados? Uma coisa depende da outra ou são independentes esses módulos? É isso mesmo. Nós temos hoje módulos interdependentes, então nenhum é pré-requisito do próximo e aquele tema que mais fizer sentido para a pessoa no momento ou que ela já tenha observado que precisa desse desenvolvimento, a gente vai colocar uma grade, um cronograma com esses nossos módulos que virão agora pelo menos um por mês, justamente para contemplar do agosto ao dezembro as infinitas possibilidades das pessoas se desenvolverem. Bom, vamos dar o serviço então. Já que a atividade vai ser desenvolvida neste final de semana, quero saber de ti o que o empreendedor, o que a pessoa que vai participar vai encontrar nesse dia de imersão. Bom, além de todo o conteúdo que nós vamos trazer, vai ter muita troca entre os participantes, muito network, que também é uma das propostas do programa, do Lidere-se, e ferramentas práticas, A gente sempre tem como proposta do programa trazer a prática do módulo que ele está sendo ofertado naquele momento. Bom, uma coisa que eu acho que é bastante interessante, vale salientar, é que teremos pessoas dos mais diversificados segmentos, então a troca vai ser intensa, Intensa. E nós temos uma surpresa muito especial no final desse módulo, que vai ser feito um desafio, uma proposta aí que qualquer empreendedor vai ser bem interessante. Venham, não percam a oportunidade. Quem serão as pessoas que estarão passando o recado? Bom, nós temos 2 profissionais especialistas, um é o João Garcia e o outro é o Ricardo Golart. Ambos trabalham, inclusive, com a nossa marca, participaram do nosso projeto aí desde o início. Então, eles têm a prática mesmo do que é fomentar uma marca, trazer o poder que ela tem por trás, extrair o melhor. Então, quem vai vir participar vai entender um pouquinho mais disso. O empreendedor também vai conseguir elevar a sua marca e o empresário também vai saber e aprender a extrair um pouquinho mais do seu marketing. Bom, a pergunta final, eu vou pedir para os meninos ficarem mais pertinho aqui, perguntar para a Grace como faz para participar, qual é a forma de contato, até quando? Bom, Lena, a gente está já com 50% das vagas preenchidas, o que nos enche de alegria e satisfação, afinal de contas, é uma aposta esse módulo, Então, nós tendo esses 2 especialistas nos ajudando, está fazendo muito auê, muito burburinho aí pela cidade. Nós temos até quinta-feira, o máximo, o dia das inscrições, justamente para o pessoal se organizar, fazer um dia inteiro de imersão, como a gente tem chamado o programa, e todas as informações relevantes do curso, o que as pessoas vão aprender, qual é o objetivo, o que ela vai poder sair fazendo aqui na prática, está tudo dentro do Instagram do Programa Lidere-se. Então, acessar o @Programa Lidere-se, lá
Peço para o pessoal também seguir, acompanhar as nossas atualizações e tudo está lá descrito. Além de ter na bio lá as informações do WhatsApp, que também pode ser uma forma de contato justamente para garantir sua vaga e não ficar de fora desse baita projeto. Tá bom, então. Dado o recado, obrigada, meninas, pelas informações. Sucesso pela iniciativa. Daniel e telespectadores, você de Cachoeira do Sul, você que nos assiste em qualquer parte aí da região ou fora daqui da nossa região também, que se interesse em progredir, prosperar, aprender, empreender, Lidere-se é a ferramenta, está aí na telinha o endereço para você acessar e ter todas as informações. Com certeza já é sucesso, você também vai ser sucesso junto do pessoal que está programando e organizando este evento. Daniel, volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E é isso, né? Esse tipo de formação, esse tipo de contato, de buscar experiências daquilo que dá certo, é muito importante para qualquer empreendedor, para alguém que está construindo o seu negócio, né? Então, o Lidere-se vem ao encontro dessa necessidade para servir a comunidade de Cachoeira do Sul, aos empreendedores do município e da região também, né? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre saúde, sobre cuidados com o coração. Gente, olha só, a inteligência artificial entrou de vez nos blocos cirúrgicos. Quem deu esse passo importante para a medicina foi o Instituto do Coração, em São Paulo, centro de referência que foi o primeiro da América Latina a utilizar a inteligência artificial na angioplastia. A tecnologia auxilia os médicos nas decisões durante o procedimento. A equipe também consegue ter em mãos informações mais concretas que são quase impossíveis de se obter com o cateterismo tradicional. Pegando esse avanço e boa notícia para a medicina, a pergunta que eu faço para você que está me acompanhando é a seguinte: como é que estão aí os cuidados com o seu coração? E esse questionamento é para qualquer faixa etária, viu? O Bernardo Miller conversou com o cardiologista João Victor Sampaio, que falou sobre as precauções necessárias para manter o coração saudável. Bem, Daniel, pegando esse exemplo que você mesmo falou na abertura do conteúdo, importante a gente destacar a inserção da tecnologia em procedimentos cirúrgicos e, nesse caso, tratando do coração, a inteligência artificial entrando de vez também nessa parte envolvendo as cirurgias aqui no Brasil. Obviamente não se tem muita informação sobre esse procedimento, mas querendo ou não, é um avanço diante de tudo que a gente vem passando e vem crescendo com esse mundo tecnológico. Mas abordando esse tema coração, a gente conversa com o Dr. João Victor Sampaio, aqui de Cachoeira do Sul, tratando exatamente sobre o coração. Doutor, de uma forma geral, como cuidar bem do coração? A gente sempre sabe que é um órgão que as pessoas elas se sentem preocupadas em ter uma normalidade dentro de uma rotina de vida como um todo. A gente sabe que existe a parte hereditária que é levada em conta nesse tipo de situação. Mas, em resumo, como manter o coração saudável? Boa tarde. Bom, boa tarde, primeiramente. Assim, alimentação saudável, atividade física regular, não fumar, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, evitar fatores estressantes, né, o estresse. E tem o fator genético. Esse é o fator genético, né, a gente não tem como mudar. Mas, de uma forma geral, esses são os principais fatores que a gente deve, os fatores de risco, né, que a gente deve evitar para ter algum tipo de evento cardiovascular, como infarto, AVC, enfim. Seguidamente a gente vê notícias e até mesmo relato de médicos que cada vez mais aparecem situações em pessoas mais jovens, problemas no coração. Até antes mesmo a gente gravar, o doutor comentava que hoje se consegue ter acesso mais à informação por conta dessa tecnologia, o diagnóstico é mais fácil para essa situação. Por que isso acontece? Por que a gente ampliou esse campo de diagnóstico de pessoas mais jovens? Realmente a gente tem visto nos últimos anos, né, um aumento importante de pacientes jovens que têm tido infarto, AVC. Provavelmente isso deve a uma mudança de vida que aconteceu nos últimos anos, né? Alimentação inadequada. Hoje em dia todo mundo prioriza o que é mais rápido, aquela comida mais rápida, aquela comida pronta, o fast food, né? Então essa mudança de alimentação, essa mudança de hábito alimentar
contribuiu bastante, né? Tanto é que a gente tem um crescente de número de obesos no mundo inteiro, né? Isso é um fator de risco importante. E aí, depois disso, aí vem o aumento do colesterol, enfim, e aí acaba virando uma bola de neve, né? Como a gente diz. E sim, como a gente teve essa mudança de hábitos nos últimos anos, isso contribuiu bastante para aumentar o índice de pacientes jovens, né? Como você falou, abaixo dos 40 anos, às vezes até bem menos, que estão tendo infarto, né? Claro que tem fator genético, né? Às vezes o único fator de risco é o fator genético, mas essa mudança de estilo de vida aí dos últimos anos contribuiu enormemente para o aumento desse índice. Importante deixar claro que a pessoa que está assistindo, eu tenho 30, 35 anos, não quer dizer que a pessoa tem o risco de infarto, mas é importante já começar a procurar um médico para ter aquele acompanhamento, né? Exatamente, melhor a pessoa começar a prevenir, ainda mais se tem história na família, né? Se familiar de primeiro grau, o pai, a mãe, o irmão, que já tiveram algum tipo de evento, tem que tomar cuidado, né? Fazer prevenção, consultas regulares uma vez por ano, fazer atividade física, cuidar da alimentação, se a pessoa fuma, parar de fumar, evitar a obesidade, enfim, vários outros fatores de risco que eu já tinha citado anteriormente. No cuidado com o coração, pelo que você mesmo falou, a prevenção e a alimentação estão no topo desse ranking. O que seria a boa alimentação e o que seria essa prevenção? Prevenção no sentido de evitar que a pessoa tenha um infarto ou algum outro problema de saúde, né? Eu tinha esquecido de comentar sobre a hipertensão também, que é outro fator de risco importante, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, então tudo isso são fatores de risco também. E sobre a alimentação, a pessoa deve evitar gorduras, frituras, doces em excesso, né? Tudo isso vai contribuir por aumento de colesterol, pelo risco de aumentar o diabetes. Ainda, quem já tem esse problema de saúde mais deve cuidar mais ainda, né? Do fator alimentação. Procurar ingerir carne de preferencialmente brancas, né? Peixes, aves, né? Evitar carne vermelha, principalmente a carne gorda, que é muito popular aqui no Rio Grande do Sul, né? Esses são os principais fatores de risco que a gente deve evitar. Esse modo de vida que a gente tem que tomar cuidado para prevenir e evitar eventos cardiovasculares a médio e longo prazo. Ok. Você citou sobre a hipertensão. Diversos brasileiros sofrem desse mal e, obviamente, com o avançar da idade, a situação fica mais comum. Como conseguir, talvez, retardar isso, mas tendo uma condição de vida saudável para evitar esse transtorno da hipertensão, com medicamento, acompanhamento de pressão como um todo? Exatamente. Aí se a pessoa já tem fator de risco prévio, né, como a hipertensão, o ideal é que mantenha essa hipertensão bem controlada através das medicações e que mantenha todos os hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física, alimentação, sono adequado, controle das suas comorbidades, se ela tem só hipertensão, se ela tem diabetes, ou se ela tem colesterol alto, se ela tem algum outro problema de saúde que precisa ser controlado. Na apneia do sono também, que é um fator de risco importantíssimo para a doença cardiovascular. Então, enfim, quanto mais comorbidades, se a pessoa tem várias comorbidades, se ela mantiver isso controlado ao longo do tempo, menor o risco de ela ter qualquer tipo de evento cardiovascular. Obviamente não vai impedir, né? Mas quanto mais controlada tiver, menor o risco de ter qualquer tipo de evento negativo. Dentro desse cenário de hipertensão, se entra muita ansiedade, né? As pessoas confundem um pouco essa questão de ser uma pessoa ansiosa, talvez não conseguir ficar em um ambiente fechado e sente aquela sensação de infarto, que a pessoa tá tendo um infarto na cabeça dela, mas na verdade é talvez uma crise de ansiedade. Como é que se faz para diferenciar isso, pegando principalmente esse público jovem que sofre e talvez comece a se deparar com esse tipo de situação de forma mais cotidiana, no cotidiano e com frequência? Durante a consulta a gente consegue estabelecer alguns sinais, alguns sintomas, né? A gente consegue extrair bem a história clínica, a gente consegue direcionar, isso está mais direcionado à ansiedade, realmente acho que tem alguma coisa importante que precisa ser investigada, né? Eu percebi isso no consultório muito na época do Covid, né? Que eu tive de consulta assim por ansiedade, né? Obviamente, e com um motivo, né? Tinha razão para isso.
E agora, na época das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, muita gente que tinha familiar que perdeu alguma coisa, ou que a pessoa via as notícias na TV e ficavam preocupadas, né? Isso foram 2 períodos que eu percebi que as pessoas tinham situações de ansiedade, né? Mas através da consulta, através da história de cada um, a gente conseguiu tranquilizar quando não era nada preocupante, quando realmente era só ansiedade, ou procurar o tratamento quando realmente era algo importante. E até mesmo esse avanço tecnológico, que foi o gancho da nossa entrevista, investigar, fazer os exames, isso também traz algo mais concreto para essa pessoa, se ela tem ou não essa questão da ansiedade ou se é mesmo um problema no coração. Acho que também a tecnologia, o avanço dos exames ajuda, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, né, comparado com 30, 40 anos atrás, a gente tem uma gama de exames, né, de investigação muito maior do que naquela época. Mas é o que eu sempre digo, o exame ele é sempre complementar, né, para a gente chegar no diagnóstico. A história clínica, né, a história que o paciente te relata, e o exame físico são primordiais assim, para te direcionar para algum diagnóstico ou para a investigação de um possível diagnóstico. Né? Muita gente chega aqui, eu quero fazer tal exame, porque um vizinho fez e é um exame muito bom. Era muito bom para o caso dele, porque estava investigando uma coisa. Agora, a pessoa chega aqui escolhendo qual exame quer fazer. Eu sempre digo, o exame ele é complementar a uma investigação. A gente está pensando em alguma coisa, a gente solicita o exame para investigar ou excluir, né, para confirmar, para excluir um diagnóstico. Então, história clínica e exame físico são, e no caso da cardiologia, história clínica, exame físico e eletrocardiograma são primordiais para uma primeira avaliação. Para a gente finalizar, sempre reforçando esses cuidados de alimentação, prevenção e principalmente ter uma rotina saudável para não ser surpreendido, né? Em resumo é isso. Exatamente, eu sempre digo para meus pacientes, prevenir, a prevenção é o melhor remédio, né? Se a gente for pensar, muita gente chega aqui, eu não sinto nada, eu estou bem, foi um familiar que pediu para vir fazer check-up. Só que a maioria dessas patologias que eu citei, como a pressão alta, diabetes, o colesterol aumentado, elas não dão sintomas nenhum. Então, essa é a importância de fazer avaliações, pelo menos anuais, né, de investigação, e aliado a isso, manter hábitos de vida adequados, né? Como eu falei, sono adequado, alimentação saudável, atividade física, obviamente cada um na sua possibilidade, né? Idealmente a gente sugere no mínimo 150 minutos de atividade física moderada. Né? O que seria isso? Vamos exemplificar com uma caminhada. Né? Atividade física moderada seria aquela caminhada que a gente não consegue ir conversando com alguém do lado, mas a gente também não está correndo. Tá? É uma caminhada nesse sentido. Então, se a gente fizer 150 minutos desse tipo de atividade física por semana, a gente já está dentro do que a Organização Mundial de Saúde espera. Né? Além disso, além do sono, alimentação, atividade física, evitar cigarro, né? Hoje em dia é muito comum cigarro eletrônico, também é outro problema aí que tem sido bem comum entre os jovens, que também pode ter sido um motivo de infarto. Enfim, muito relacionado ao estilo de vida, né? Se a gente conseguir manter um estilo de vida adequado, a gente consegue prevenir muitos problemas aí, como infarto, AVC. Tá certo, doutor. Agradeço o relato, a gente compartilhando aqui no NT Sul dicas para você cuidar bem do coração. E precisamos cuidar, né? Cuidar bem. Recadinhos aqui da nossa audiência, tá com a gente no YouTube a Aide Silva, o Alexandre Fagundes, Lucimere Maria Beck, o Vilney Festinari está nos acompanhando lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela, mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Everton está nos acompanhando de Esteio, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Ele diz aqui, seria ideal colocar aparelhos de musculação aí na Praça do Soares. Obra muito boa e legal. Um abração. Valeu. Valeu, Everton. Um grande abraço. Obrigado pela sugestão. A gente falou sobre a pista de caminhada, né? Então aí fica a sugestão do Everton em relação a aparelhos de musculação. Mais um recadinho aqui, o Maciel participando com a gente. Olhem a qualidade das obras da Prefeitura. Na sexta-feira passada fui buscar minha filha no CIEP e peguei essa rota porque foi consertada. E olha o que aconteceu. E agora? O prejuízo fica com quem? Olha aí o buracão que se abriu, né?
Então a obra que supostamente estaria ok, mas o prejuízo ficou todo com o Maciel porque o carro atolou, né? Obrigado, Maciel, pela tua participação. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Até lá, tchau!